Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. A nossa proposta hoje é discutirmos liberdade, que no livro dos Espíritos vira lei na terceira parte, a parte das leis morais. Todos nós reclamamos liberdade. Consciente ou inconscientemente, nós queremos aumentar sempre o nosso raio de ação, nossa área de abrangência social, profissional, enfim, nós sempre queremos mais espaços dentro de nossas casas, ou seja, nós vivemos buscando conquistar territórios, sejam eles físicos ou psicológicos, emocionais, é da natureza humana. Aliás, é uma das 4 necessidades básicas dos seres vivos, segundo Erich Fromm, somado com o sentimento de igualdade entre as pessoas, a felicidade e o amor, a liberdade é um sentimento ou uma condição que todos nós buscamos incessantemente. Mas por isso mesmo, por conta da nossa condição evolutiva, do nosso estágio, nós ainda não sabemos lidar muito com essa questão da liberdade, embora nós venhamos a brigar muito para tê-la. A fábula de Ícaro nos traz de uma forma muito clara essa questão do que fazer com a liberdade. Relembrando, não é? Ícaro era filho de Dédalo, e Dédalo era um artífice inteligentíssimo, e ele vivia trabalhando na ilha de Creta para satisfazer o rei. Mas com o passar dos anos, ele caiu em desgraça perante o rei, e o rei o prendeu numa torre de seu castelo. E por muitos anos ele ficou preso. E ele ansiava, como todos nós, pela liberdade. E um dia, Dédalo conseguiu escapar da torre. Mas ele não conseguia escapar da ilha, porque ela era toda vigiada, tanto por terra quanto por mar. E com o seu gênio bastante eficiente, ele descobriu que havia um jeito dele fugir daquela ilha, que seria voando. Então Dédalo construiu 2 pares muito grandes de asas. Um par para ele e um par para o seu filho Ícaro, que ainda era um jovem adolescente. E foi construindo com toda a genialidade possível, né? E depois atestou e, em testando, ensinou o seu filho a voar, como todos nós pais fazemos, tentamos orientar os nossos filhos para que eles voem para a vida, muito embora algumas vezes a gente fica segurando no pé deles, para que eles não vão muito longe, não é? Às vezes a gente quer ser um pouco dono dos filhos, dos netos, para não falar do marido ou da esposa, enfim, a gente também quer ser um pouquinho dono das pessoas, tolhendo a liberdade delas. Nós vamos discutir isso mais para frente um pouquinho. Mas Dédalo ensinava o seu filho Ícaro para que ele pudesse voar também e escaparem juntos da ilha. Mas como todo adolescente, ele ficou maravilhado com a possibilidade. E quando os dois alçaram o voo, o pai havia lhe dito para que ele não voasse nem muito baixo, porque a umidade do oceano faria com que as penas se umedecessem, pesariam e ele haveria de cair. E também não voasse muito alto, porque o calor, dado a proximidade do sol, derreteria a cera que prendia as penas menores e também não haveria sustentação e ele cairia. Passadas as instruções, os dois começaram a voar, mas o sentimento de liberdade invadiu a consciência, invadiu o espírito de Ícaro, né? E aí ele começou a experimentar ou a querer experimentar novas situações de voo. Um pouco mais baixo, um pouco mais alto, mas aí ele gostou do mais alto e começou a subir mais, porque ele poderia abranger, ver mais coisas. Começou a derreter a cera de suas asas e nós todos conhecemos a história do sonho de Ícaro. Ele caiu ao mar e morreu afogado. Ora, se nós transferirmos essa fábula para as nossas vidas, nós temos uma imensa possibilidade nas mãos de ação. E há 2000 anos atrás, Paulo de Tarso, percebendo isso, já nos alertava: tudo me é lícito, mas nem tudo convém que eu faça.
de forma que a gente comece a prestar atenção nas opções que nós temos nas mãos, para que a gente possa acertar na escolha. Então, a liberdade também é, como todas as outras coisas que circundam a nossa vida, uma questão de educação, uma questão de treinamento, uma questão de objetivo. No Evangelho do Senhor Jesus, nós encontramos uma orientação muito interessante. No último capítulo do Evangelho, no finalzinho do capítulo número 8 do Evangelho de João, Jesus fala assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, sereis reconhecidos como meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, segundo Jesus, o que traz liberdade para nós é a verdade. A verdade traz a liberdade para nós, porque a partir do momento que a gente conhece as coisas, a gente sabe como escolher. A partir do momento que a gente aprende, a gente sabe como fazer, mesmo que incipientemente, mas a gente consegue. Então é preciso buscar a verdade. Como Jesus não disse toda a verdade, pelo contrário, ele reservou a verdade para o futuro. Eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, a verdade também é passo a passo, de acordo com as nossas capacidades de entendimento, de aceitação, de raciocínio. Quando o Consolador vier, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então Jesus estabelecia que nas palavras dele nós chegaríamos à verdade. Ora, segundo as palavras de Jesus, o Consolador nos esclareceria sobre todas as coisas. Ora, o Consolador, por qualquer ângulo que a gente venha analisar, é a doutrina espírita, então nós precisamos aprender com a doutrina espírita aquilo que é necessário para tocarmos as nossas vidas. E Lei de Liberdade é um capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, dada a importância para as nossas vidas. E nós vamos discutindo isso naturalmente. Mas é impossível nós falarmos de um capítulo só do Livro dos Espíritos se nós não nos relacionarmos com outros capítulos. Então nós sabemos, por exemplo, desde o capítulo Lei de Sociedade, que o homem tem, por sua própria natureza, a necessidade de viver junto com outras pessoas, é um ser social. Não tem jeito de nós crescermos se não for vivendo com as pessoas. É preciso estar junto com as pessoas. O Cristo advertiu isso também, dizendo que era preciso se reconciliar com o adversário enquanto estivéssemos a caminho com ele. Ou seja, nós temos sempre junto de nós pessoas um pouco mais complicadas, ou nós somos complicadas para elas, e assim também nós temos pessoas boas que nos oferecem bons sentimentos e bons momentos para crescermos. De qualquer forma, a Lei de Sociedade deixa claro para todos nós que não dá para fugir do mundo. Nós precisamos estar no mundo. E o Cristo também falou isso. Em prece, ele dizia a Deus: Pai, eu não te peço que tire os meus discípulos do mundo, mas que os preserve do mal. Porque tirar as pessoas do mundo sem ter passado por aquilo que precisa passar é contrário às leis naturais. Então o Cristo deixa claro para todos nós que nós precisamos viver, e viver bem aonde nós estivermos, porque aí é o que está programado para nós, segundo a gente aprende nesse capítulo Lei de Liberdade. Ora, vivendo em sociedade, nós precisamos entender algumas coisas que são básicas. E a primeira pergunta que Kardec propõe aos Espíritos, abrindo esse capítulo, que é um dos maiores capítulos de todo o Livro dos Espíritos, é se existe nesse planeta alguém que possa se dizer em estado completo de liberdade. Não, não tem essa possibilidade. Liberdade plena na Terra não tem. E diz mais os Espíritos, porque todos nós necessitamos uns dos outros, tanto os fortes quanto os fracos. Já é o primeiro sinal amarelo para nós, porque à medida em que a gente avança na nossa conquista por liberdade, nós estamos tomando liberdade dos outros. É a segunda questão do capítulo, quando fala para nós que a possibilidade de vivermos com liberdade plena seria a do eremita no deserto.
Porque em vivendo em sociedade, nós temos que respeitar os direitos alheios. Então, até onde vai a minha liberdade? Até onde não atrapalha a liberdade alheia. Até onde não pesa para as pessoas. A partir do momento que eu quero mais e mais, eu estou pesando para alguém, ou para alguns. Consequentemente, eu já estou indo contrário à lei natural. Não é possível liberdade plena. Exigir isso é um erro. Nós temos obrigações, nós temos deveres naturais. Mas Allan Kardec ainda propõe para os espíritos a questão das diferenças entre as pessoas e das diferenças, em consequência, das nações, dos povos. E pergunta a ele se o estágio de determinada pessoa, ou de determinado grupo social, ou de determinada civilização, não sujeita essa mesma civilização ao poder de outras, ou seja, o estado de inferioridade social ou intelectual, a escravidão. A escravidão não é resultado das diferenças sociais, não é resultado das diferenças de aptidão, do desenvolvimento dos povos, isso não sujeita as pessoas a serem dominadas pelos fortes? Perguntava Kardec, e os espíritos responderam para ele o seguinte, que os fortes precisam não subjugar, mas socorrer, amparar, instruir, preparar para o crescimento. É o contrário do que nós temos visto. É um erro crasso. Subjugar um povo, ou subjugar uma pessoa, tirando dela a liberdade, é um erro que nós cometemos. Se é um erro que nós cometemos, nós precisamos nos lembrar de duas orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele fala que a cada um segundo as suas obras. Ou seja, se eu avançar, tirando liberdade dos outros, segundo a lei do Cristo, eu vou ter que passar pela mesma circunstância para aprender a valorizar isso. A cada um segundo as suas obras. O que eu faço é o que eu vou receber. Depois Jesus ainda fala que quem com ferro fere, todos nós conhecemos, com ferro será ferido. Mais uma vez, nós podemos entender disso aqui tudo, que ele está falando da lei de ação e reação. Que a lei de liberdade nos mostra, ou seja, se eu escravizar as pessoas, é uma ação. A reação, eu vou experimentar mais cedo ou mais tarde, ou nessa ou em outra existência. Então nós não podemos escravizar as pessoas. Mas isso, se nós prestarmos atenção no nosso dia a dia, nós fazemos com muita frequência. Hoje. E não vamos falar nem socialmente, porque nós temos acompanhado, quem acompanha o noticiário vê, de vez em quando aí, que é descoberto foco de trabalho escravo aqui e ali no Brasil, né? Já estamos no 3º milênio, e tem foco de trabalho escravo em muitos outros países do mundo, né? Mas existe uma outra tratativa a respeito da escravidão que precisa chamar a nossa atenção, que é aquela do nosso comportamento dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho profissional. Quando a gente fala assim, ó, eu quero que seja feito do meu jeito, senão não precisa fazer. Ou você faz assim ou não faz. Nós estamos escravizando as pessoas. Por quê? Porque cada um de nós é uma consciência única. E em sendo uma consciência única, nós temos o nosso caminho reencarnatório. E nós, como não somos iguais às pessoas também não são iguais a nós. E se nós insistirmos e queremos que as pessoas façam exatamente aquilo que a gente entende e quer, nós estaremos forçando essas pessoas, as suas consciências, para que sejam iguais à minha. E não vamos conseguir. Consequentemente, é um peso. Se é um peso que eu estou impondo às pessoas, a reação vai ser um peso imposto a mim. Então eu não posso escravizar as pessoas.
Eu não posso subjugar as consciências alheias. E isso nós fazemos no nosso trabalho profissional, nós fazemos dentro de nossas casas, no nosso meio social. A gente avança o sinal querendo impor às pessoas a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de solucionar os problemas do mundo, ao invés de dialogarmos e conversarmos. Nós não estamos falando aqui para eliminarmos com hierarquias profissionais ou hierarquias intelectuais ou morais que seja. Não, nós estamos falando que é preciso tratar humanamente as pessoas que convivem conosco. Que o nosso foco seja esse, de tirar proveito positivo das pessoas, sem fazer com que elas se sintam obrigadas a prestar obediência a nós. Que a nossa obediência seja, segundo o Livro dos Espíritos, baseada na autoridade moral, que é uma autoridade irresistível, né? Na questão 274 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se existe uma hierarquia entre os espíritos. É claro que existe, ela é baseada na moral. Então, se nós dermos o exemplo, que é o que o Livro dos Espíritos nos explica, falando que nós precisamos persuadir as pessoas como Jesus, pela bondade, pela atenção, pelo carinho, e não pela força. Porque avançar na consciência alheia ainda é querer escravizar as pessoas. Consequentemente, nós precisamos respeitar a consciência das pessoas. Então, é condição de reflexão para os nossos espíritos. O que é que nós estamos fazendo com a nossa posição, qualquer que seja ela, com as pessoas que convivem conosco? As pessoas que convivem conosco se sentem bem convivendo conosco? Elas gostam de conviver conosco? Nós damos liberdade às pessoas? Nós damos alegria às pessoas? Nós as tratamos como gostaríamos de sermos tratados? E isso é o que nós precisamos começar a pensar. Será que as pessoas gostam de conviver com a gente no trabalho, dentro de casa? Nós precisamos fazer essa reflexão. E assim Allan Kardec começa a discutir com os espíritos. E aí ele chega na questão 833 do Livro dos Espíritos. E pergunta para os espíritos o seguinte: é claro que nós temos, já vimos a nossa necessidade de cedermos espaço às pessoas. Ou seja, nós temos uma liberdade cerceada, todos nós temos. Mas existe alguma coisa no homem, no ser humano, no espírito, diz Allan Kardec aos espíritos, que lhe dá liberdade completa? E os espíritos disseram que sim. Existe algo em nós que nos dá sentimento de liberdade pleno. E isso está no nosso pensamento. Às vezes o nosso pensamento pode ser, vamos dizer assim, não cerceado de todo. Ele pode sofrer uma certa resistência. Mas ainda assim nós é que deixamos. Porque é no nosso pensamento que a liberdade existe por completo. Eu penso naquilo que quero. Eu penso nas coisas que gosto. Eu planejo as coisas que desejo. E isso, às vezes, a gente faz até mesmo intimamente, fazendo maquinalmente outras coisas. Então, quando alguém nos obriga a fazer uma coisa que nós não gostamos, nós fazemos porque somos obrigados. Mas o nosso pensamento não segue junto. Porque nós temos essa opção de escolha. Né? Eu posso fazer um favor para alguém, mas com raiva. Eu posso fazer o bem para alguém, mas contrariado, dependendo do que se passa dentro do meu pensamento e na minha consciência. E aí então Allan Kardec pergunta em sequência para os espíritos: ora, se o espírito tem liberdade plena de pensar, ele tem responsabilidade por aquilo que ele pensa? E os espíritos disseram que sim. Que a responsabilidade é perante Deus. Por quê? Porque o simples fato de pensar me remete ao controle divino. Porque o nosso pensamento, todos nós já sabemos, tem efeito. Todo o nosso pensamento, qualquer que seja ele, tem efeito. Quanto mais emoção, quanto mais intenção, quanto mais vontade eu imprimo no meu pensamento, mais efeito ele tem. Então, se nós analisarmos, junto com André Luiz, não é? Que enquanto o ser pensante, o espírito, tem a tua... Isso é
ininterrupto, né? 24 horas por dia o espírito está com atividade psíquica, ele está excitando as moléculas do seu perispírito. E quando ele excita as moléculas, ele gera uma onda que transporta energia. Então imaginemos, nós pensamos em alguém. Ora, essa onda está atingindo a pessoa que nós estamos pensando com toda a nossa consciência, com toda a nossa intenção, com toda a nossa emoção. Nós estamos enviando para essa pessoa energia. Ora, se nós estamos enviando energia, quando essa energia chegar nessa pessoa, vai ter um efeito, cuja causa sou eu. Lei de ação e reação. Se eu sou a causa, o efeito é responsabilidade minha. Então, até as coisas que a gente pensa, produz efeito, por mínimo que seja. Ficou sério, né? Ficou sério, porque qualquer pensamento está sujeito à lei de Deus. E a gente não está muito habituado a entender, a aceitar isso, né? É claro que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção nessa condição, nessa situação, porque tem muitos pensamentos que passam por nós e que não são nossos. Graças a Deus. André Luiz ainda explica para nós, não é? Na sua obra maravilhosa, André Luiz explica para nós o seguinte, que como todo espírito pensa 24 horas por dia, ininterruptamente, tanto encarnado quanto desencarnado, o efeito é o mesmo, porque é o perispírito que gera esse tipo de energia, a partir da atividade mental do espírito. Toda vez que nós pensamos, nós estamos emitindo, constantemente nós estamos emitindo essa energia. E aí então, André Luiz fala que nós estamos mergulhados num oceano de energia psíquica. O que seja, o nosso planeta Terra está todo ele inundado de energia proporcional aos pensamentos dos seres humanos. Umbral mesmo, né? Nós pensamos mais positivo ou mais negativo durante o dia? 24 horas do dia, nós poderíamos dizer que nós pensamos meio a meio, 50% positivo, 50% negativo? Acho que não. Se eu fizer um exame por mim, talvez uns 3 ou 4 momentos positivos, uns 3 ou 4 minutos positivos durante o dia, e umas 23 horas e 55, 56 ou 57 minutos de bobagens, de preocupações que não vão ocorrer, de pensamentos menos felizes, coisas materiais do dia a dia. Quer dizer, só estou contribuindo aí com uns 2 ou 3 minutos de pensamento, somando todos os... Não é sequencial não, porque também essa capacidade de pensar positivo 3 minutos não é para mim. É pingado mesmo, né? Ora, o que é que existe em volta da Terra? Só energia psíquica negativa, a maior parte é negativa. Por isso que a gente tem aí a noção do umbral rodeando a Terra, por conta do pensamento de todos nós. Mas essa liberdade de pensar é nossa. Eu escolho o que eu quero pensar, da mesma forma que eu escolho a emissora de rádio, de televisão, mudo de estação ou de gerador de sinal de TV quando a programação não me agrada. Ora, se André Luiz está falando que existe várias vibrações passando pelo meu espírito, alguns pensamentos não são meus. Mas eu preciso ouvir Jesus, quando ele fala vigiai e orai. Presta atenção no que está passando dentro de você, porque pode não ser seu o que está passando. Mas se você quiser que fique, fica. Você sintoniza, daqui a pouco você vai trazer o gerador desse pensamento para perto de você, porque você captou o pensamento e trouxe, através da afinidade, esse gerador para junto de você. Por extensão, nós atraímos entidades menos felizes por conta própria. Nós pedimos para os espíritos infelizes se aproximarem de nós, por conta dos pensamentos que nós mantemos. Nós escolhemos ser pessimistas, sermos rabugentos, reclamões. Nós escolhemos, enfim, o sentimento menos feliz. Com isso, nós atraímos os espíritos que são assim.
E aí a gente vai no centro, toda terça-feira, tomar um passe, para dar uma melhorada. Mas olha que azar cair com aquele passista hoje, não dei sorte. Mas até isso a gente escolhe, não é? Até o passista a gente escolhe para receber bênção de Deus, como se o passista tivesse culpa, não é, dos nossos problemas. Isso quando não se fala, eu deixei de ir lá naquele centro, é um centro meio fraco, né? Eu fui no outro centro, é mais forte. Liberdade de pensar e de falar e de agir, não é? Se nós prestarmos atenção no que se passa no nosso mundo íntimo, nós vamos escolher melhor os nossos pensamentos e, consequentemente, os efeitos dos nossos pensamentos, tanto positivos quanto negativos, estão a nosso encargo. Mas imaginemos, se nós começarmos só a pensar coisas boas na sogra. Os corintianos pensarem positivamente sobre os palmeirenses. Facílimo, né? É uma questão de treinamento. Ou seja, nós escolhemos pensar. E se escolhemos pensar, nós estamos amarrados ao efeito. Por isso que estamos sujeitos às leis divinas. É preciso pensar melhor. É preciso escolher melhor. Ser mais otimista, mais alegre. Ter mais boa vontade. Enfim, fazer com que o nosso espírito se expanda em jovialidade, em fé, de forma que a gente consiga criar uma energia em torno de nós que agrade as pessoas. E aí então tem uma outra coisa relacionada ao pensamento, que está na questão 843 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec propõe aos espíritos, se nós temos a condição do livre-arbítrio, ora, dizem os espíritos, se você tem a liberdade de pensar, você tem a liberdade de agir. Então, é lei. Se eu fui criado simples e ignorante, mas sou o princípio inteligente do universo, ou seja, estou em evolução, e penso e raciocino, eu também tenho o direito de escolher ou não fazer. E se escolho fazer, quando, como, quando, para quem, de que jeito. Então eu tenho o livre-arbítrio. Então é preciso agir, sempre agir, porque a inércia já é a preservação do mal. Com isso nós ficamos presos a uma seguinte condição: eu já não posso mais deixar de fazer o mal, eu preciso fazer o bem. E se eu não fizer o bem, o mal continua vingando, e eu sou responsável pelo mal que eu poderia diminuir ou sanar com a minha ação no bem. Então é preciso agir, mas agir no bem, por conta ainda da lei de causa e efeito, de ação e reação. Porque se eu agir no bem, se eu escolher fazer o bem, se eu buscar fazer o bem, eu estou melhorando a minha vida. Não é da pessoa que está recebendo o bem que eu estou fazendo. Isso é problema dela. O meu problema é fazer o bem, e desinteressado, porque Deus conhece o meu pensamento. Então eu vou lá no centro espírita todo sábado. Ajudo um monte, mas estou sempre contrariado, porque um não agradeceu, o outro jogou fora o que recebeu. É preciso fazer o bem. Só isso. Fazer o bem, agir no bem. Se podemos fazer alguma coisa, que façamos. O resultado não nos importa, porque está garantido pela lei de Deus, né? Mas é claro que a gente poderia aí discutir nessa situação e chegarmos ao ponto em que Allan Kardec discute com os espíritos a fatalidade da vida, aquelas coisas que acontecem em nossas vidas e nós não tivemos escolha, aquelas coisas que nos envolvem de forma que a gente não tenha nenhum tipo de saída. O que nós chamamos fatalidade é quando Allan Kardec propõe isso para os espíritos. Se existe essa fatalidade da vida, e se existir na fatalidade, se ela não nos tira o direito à liberdade. Nós tivemos liberdade de escolha para passar por esse momento, para não passar por esse momento, né? Esses dias, a título de exemplo, né? Esses dias em que caiu aquele avião na Espanha,
Uma das notícias consequentes do acidente é que um casal havia deixado de embarcar no avião por 3 minutos de atraso. É capricho divino isso? É uma fatalidade? Não, claro que não. Porque quando Allan Kardec discute com os espíritos na questão 851 a fatalidade, eles explicam para nós o seguinte, que fatal nesta vida é um instante de voltar ao mundo dos espíritos. Isso é fatal para todo mundo. Os acontecimentos da vida fazem parte de um programa traçado pelo espírito antes de encarnar. Então nós temos 2 livre-arbítrios, vamos dizer assim, interpretando. Nós temos um livre-arbítrio que é o do espírito, quando ele está no mundo dos espíritos, e que ele vai programar a sua reencarnação futura. Ali ele tem conhecimento do seu passado, das suas potencialidades e capacidades, e consequentemente ele começa, sendo socorrido, sendo orientado a programar uma reencarnação. Ora, quando o espírito programa a reencarnação, ele não é como nós aqui na Terra, que escolhe sempre o caminho do menor esforço. O espírito sabe o de que ele necessita e vê a solução, mesmo porque a questão temporal entra em jogo. E ele sabe que uma vida inteira aqui na Terra é quase nada na eternidade. E por isso ele entende que é possível pedir muitas coisas difíceis, como provas e expiações. Então o espírito programa aqui as suas provas e expiações. Como espírito ele pede. Ora, ele escolheu isso usando a liberdade espiritual. Quando renascemos aqui na Terra, como o passado fica escondido e a viciação material e a formação que nós temos aqui é um pouco deficiente, nós somos levados a achar que o que está acontecendo conosco é uma fatalidade. Deus esqueceu da gente, essa prova está muito difícil, será que eu pedi isso mesmo? Essas expiações, não acredito que eu atirei pedra na cruz. E assim a gente vai reclamando da vida. E nós queremos com isso mudar. Será que Deus permite a mudança das nossas vidas? Mudar o gênero de provas e de expiações? Allan Kardec, depois nós vamos voltar nessa questão. Na questão 860, ainda nesse capítulo, Allan Kardec perguntou isso para os espíritos, se o homem pode mudar o rumo de sua vida aqui na Terra. Sim. Sim, todos nós podemos. Aliás, nós estamos para isso. Mudar o rumo da nossa vida. Mas desde que isso caiba no gênero de prova e expiações que nós pedimos. Porque nós precisamos entender, dizem os Espíritos, que nós precisamos ter como objetivo aqui na vida, único objetivo, palavras do Livro dos Espíritos, único objetivo do Espírito aqui na Terra, fazer o bem. Ora, então eu posso mudar a minha vida se eu começar a fazer o bem intensamente. Então se eu estou reclamando que a situação das provas e das expiações estão difíceis, é só começar a fazer o bem. Porque a lei de ação e reação vai me trazer uma vida melhor. Mas eu preciso escolher fazer isso aí. Eu preciso escolher. Ainda voltando na questão 851, quando eu entendo que as provas e as expiações estão um pouco complicadas e pesadas, os espíritos amorosos, aqueles que cuidam dos meus interesses, todos nós temos, aqueles que cuidam do bem a ser implantado na terra, vêm em socorro. Sopram, aconselham-nos durante o desdobramento do sono, em sono físico, e a gente amanhece com uma nova disposição, com uma nova ideia, com uma nova visão das coisas. Né? A noite é uma boa conselheira, já diz o ditado popular, não passa de orientações de espíritos amoráveis e que cuidam dos nossos destinos, nos alertando, olha, caminha por aqui, olha a coisa sob esse enfoque. E aí então a gente consegue vencer. Mas há espíritos de polaridade contrária, aqueles que têm interesse em que a gente fracasse. E aí eles aumentam o sentimento de medo perante as provas e expiações da vida. E mais uma vez nós temos a liberdade de pensar, eu aceito o bom conselho do bom espírito ou aceito o mau conselho do mau espírito? Quase sempre nós aceitamos do mau espírito que fala assim para nós, você vai fazer isso para quê? Ninguém faz. Para que você vai se sujeitar a isso se os outros aí não fazem? Você é um bobo mesmo. Dá um jeitinho brasileiro
de levar vantagem em tudo. E aí a gente acaba cedendo. E aí depois a gente torna, segundo André Luiz, né, quando a gente age assim por impulso ou sem raciocinar, a gente não sai nunca do círculo de ação e reação, que ele chama de labirinto. Porque a gente está sempre escolhendo errado. A escolha certa é fazer o bem. Ajudar as pessoas. Fazer as pessoas felizes. Então, lei de liberdade mostra para todos nós que nós temos um programa reencarnatório escolhido por nós. Se nós quisermos mudar esse programa reencarnatório da situação em que se encontra, é começar a fazer o bem. É por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer o bem, escolhe o bem, porque nós temos liberdade para isso, nós começamos a diminuir as nossas expiações e provas ou encará-las de uma forma diferente. E toda vez que a gente encara de uma forma diferente os nossos problemas, encara de frente, nós os solucionamos com mais facilidade. Simples. Absolutamente simples. O que é complicado? Botar em prática. Mas se eu não começar hoje, eu não preciso sair construindo uma casa de assistência. Eu posso ir ajudando aquela que já existe. Eu não preciso doar todos os meus dias, mas eu posso começar por 1 hora por semana e treinando o meu espírito, me recondicionando para o bem, cedendo 1 horinha aqui, uma meia horinha ali, e daqui a pouco o mecanismo reencarnatório meu, que foi feito com base na lei de amor para o meu próprio bem, vai sendo encontrado por mim mesmo, porque segundo os Espíritos, eu vim aqui para fazer o bem, e só não faço porque não quero. Ah, mas eu preciso ganhar na loteria. Quando eu aposentar ou quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar o centro. Não, o centro não precisa disso, ninguém precisa disso. Precisa de gotas de suor, só isso. Porque um vem, junta-se com o outro, fortalece esse outro. Vem mais um, fortalece os dois, viram 3, e assim sucessivamente. Nós vamos mudar o mundo. Nós. Na última pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se a Terra vai se modificar. E os Espíritos nos respondem que sim, mas quando os Espíritos bons quiserem, quando os Espíritos que reencarnarem aqui na Terra se sobrepujarem aos maus. Então depende de nós temos liberdade para isso. É bem verdade que essa fraqueza às vezes cresce aos nossos olhos. Eu não consigo corrigir isso, ou eu não consigo corrigir aquilo, eu não consigo mudar o meu pensamento. Consegue, é um exercício. Aquele que perseverar, disse Jesus, vai conseguir. É um exercício que nós vamos ter que fazer. Se não é hoje, vai ser amanhã. Se não é amanhã, na próxima existência ou nas próximas existências. Mas nós haveremos de conseguir isso. E isso nós precisamos deixar bem claro para nós mesmos. Porque o Cristo nos cobrou daquilo que já estava escrito no Velho Testamento. Sois deuses. E nós precisamos entender isso. Que nós temos a possibilidade de mudar as coisas, inclusive a nossa própria vida. Os Espíritos superiores estão nos ajudando. Eles representam Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, que disse que estaria conosco até o fim dos tempos, que não nos deixaria órfãos, ou seja, estaria sempre junto de nós, na presença de um anjo da guarda, de um orientador encarnado ou desencarnado, mas ele haveria de lutar por nós, os doentes da alma, do espírito, as ovelhas perdidas da casa de Israel, somos nós. Mas a gente teima em buscar as coisas do mundo. E as coisas do mundo não vão dar a felicidade que Jesus promete para todos nós. Porque a felicidade que Jesus promete para todos nós é aquela felicidade vinda da retidão da consciência, da prática do bem. É por isso que Jesus nos chama até hoje, para que a gente possa entender com Ele as leis da vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrarei alívio para as vossas dores, porque leve é meu fardo e suave é o meu jugo. Muito obrigado a todos e muita paz.